Vamos lá, então a gente já aprendeu como é a parte do Bitcoin, né? Como é que ele funciona, os vários mecanismos e tudo mais. Agora vamos ver na prática, né? Como é que a gente vai fazer para comprar Bitcoin? Né? Quero comprar. Gustavo, vi lá, achei interessante, é uma tecnologia boa. Como é que eu faço para comprar? Então assim, a primeira coisa do Bitcoin é que ele foi feito para ser uma rede do que a gente chama de peer-to-peer. Né? O que significa peer-to-peer? Que você vai comprar e vender para uma outra pessoa, né? Para uma outra entidade. Você não vai precisar de nenhum intermediário no meio do caminho. Tá? Então, acho que essa é uma das diferenças que tem no caso do Bitcoin. A ideia é que ele fizesse uma rede, ele veio fazer essa rede, fosse uma rede onde você tivesse compra e venda entre pessoas, né? Diretamente, sem nenhum intermediário. Qual o ponto em relação a isso? Pô, pensa lá em 2015 para você comprar Bitcoin, ou hoje ainda, né? Como é que você vai achar alguém que tem Bitcoin? Então, assim, e aí começou a se criar as bolsas, né, ou as exchanges que a gente chama, né, que são os onde se junta todo mundo ali que quer comprar e vender. E aí essas bolsas começaram a ser um intermediário nesse caminho, porque assim, você não a grande maioria delas, você não liquida a criptomoeda contra uma pessoa, né? Você liquida contra a bolsa, contra aquela exchange, vamos chamar de exchange, que é o nome que a gente chama hoje, né, contra a exchange, e a exchange liquida contra outra pessoa a compra ou a venda, tá? Então assim, virou um intermediário que na verdade você tem uma conta nessa exchange, você não tem uma conta na rede Bitcoin, né? Então assim, você vai lá na exchange, manda os reais para ela, compra o Bitcoin, né? Ela vai comprar o Bitcoin em algum lugar e colocar lá na carteira dela e você vai ter uma conta contra ela, tá? Por que isso é importante? Porque é importante você trabalhar ou fazer isso com corretoras que sejam boas, né? Que tenham histórico, que já estejam em algum tempo, porque tem várias histórias de corretoras que deram problema, né? De exchanges que deram problema. Né? Porque você tem uma conta contra ela, você não tem nada na rede Bitcoin. A rede Bitcoin, a conta é da exchange. Tem uma frase muito interessante no mundo cripto que todo mundo fala, que é not your keys, not your money. Se a chave não é sua, o dinheiro não é seu. Né? O que eles falam muito, assim, os libertários, é que no sistema financeiro tradicional, o dinheiro que você tem no banco, na verdade, não é seu, é do banco, né? Porque você não tem controle sobre ele. Né? Então, assim, acho que todo mundo que já passou pela situação de ter que fazer um TED muito alto, de ter que fazer alguma operação relativamente alta em algum banco, sabe a burocracia que aquele banco coloca para você fazer aquela transação, né? Que se fosse seu dinheiro, você simplesmente faria, não precisaria explicar para ninguém. Né? Então, assim, aqui nesse mundo cripto vale a mesma coisa. Se você não tem a sua chave pública e privada dentro da rede Bitcoin, com os Bitcoins lá dentro, né, você não é dono daqueles Bitcoins. Aqueles Bitcoins estão com um intermediário, né, que no caso daqui são as exchanges. Até 2016, 2017, um pouquinho antes, talvez 2015, você tinha uma discussão muito grande nessas exchanges, uns problemas muito grandes. A grande maioria dessas exchanges eram de gente de tecnologia que começou a fazer e foi fazendo, crescendo e que gostava disso daí e começou a fazer essas exchanges. Alguns até vieram de grupos de Facebook, de WhatsApp, que era um grupo lá que negociava e ele falou, deixa eu colocar um negócio melhor, fez um sistema aí para as transações serem feitas dentro desse ambiente dessa exchange. Né? Um ambiente muito fluido, né? Muito sem controle, muito complicado. Quando a gente vê de 2017, principalmente para cá, você vê aí uma força mundial em relação a melhor controles dentro dessas exchanges. Então, assim, você tem exchanges hoje, tanto eu diria até no Brasil quanto no exterior, com sistemas bastante robustos de controle, de segurança, de cibersegurança, para ter certeza de que aquele Bitcoin está lá, ele tem governança. Né? Então, assim, isso já dá uma certa tranquilidade em você ter alguma parte dos seus Bitcoins nessas exchanges. Tá? Mas volta ao mesmo ponto. Se a chave não é sua, o dinheiro não é seu. E aí você tem que olhar isso direito para ver se você deixa na exchange ou não. A gente vai falar sobre o wallet daqui a pouco, mas o importante para mim em relação à exchange é, se você não terceirizar isso para exchange, né, esse controle da tua chave pública e privada, que é o que você faz quando você deixa o dinheiro na exchange, você vai ter que montar controles para fazer isso. Né? Então, assim, se você é uma pessoa desorganizada que não faz, é melhor eventualmente deixar numa exchange hoje que já tem uma certa segurança e uma certa confiança do que você fazer e perder a chave privada e aí
nunca mais ter acesso àqueles bitcoins, né? Então, assim, é um trade-off aqui que precisa ser pensado quando você for fazer, tá? No caso do Brasil, a gente tem algumas aí bastante grandes, né? O mercado do Bitcoin talvez seja a mais antiga aí junto com a Foxbit, né? Já está há um tempo no Brasil. O mercado do Bitcoin é uma que tem um esquema de governança bastante bom. Todo corpo diretivo do mercado Bitcoin vem da antiga CETIP, né? Assim que virou B3, né? Então eles são pessoas que entendem muito de infraestrutura de mercado, de como é que você coloca uma empresa para ser segura do ponto de vista de governança, do ponto de vista de processos, tá? É bem interessante nesse sentido, tá? Mas você tem também a Foxbit, que já tem uma história aí há um tempo, você tem a Bitcoin Trade também, né, que foi vendida para a Ripple agora, que é uma argentina, então assim foi feito um processo de due diligence também bastante interessante sobre tudo que ele tem lá. Então assim você tem aí várias empresas aqui que já tem aí uma história grande. No caso aqui você tem a Binance também, que está ali em primeiro lugar no Brasil, quando eu tirei essa lista aqui. A Binance é uma corretora internacional, né? Então, assim, é uma das grandes internacionais, tá? Mas, assim, ela também atua no Brasil, você pode mandar reais lá para comprar, tá? Mas a grande maioria das outras aqui são empresas brasileiras que têm aí exchange, CNPJ e tudo isso no Brasil, tá? Então, você pode comprar via essas exchanges, mandar lá os seus reais e comprar, ou você pode comprar também nas exchanges de fora, né, que aí você tem enormes, né? A Kraken é uma das maiores da Europa, a Binance é uma gigante aí no mundo, a Coinbase, né, que é americana, que acabou de fazer a IPO aí, que vale bilhões de dólares, tá? Então assim, você tem Bitstamp, você tem várias aqui corretoras que você pode fazer, e aí depende muito da forma como você vai chegar nelas, né? Então assim, algumas delas dão soluções para você mandar reais para depois comprar bitcoins, algumas não, só pode chegar ou em criptomoeda, ou em dólares, euros, ou em moeda forte, né? Então assim, depende um pouco de como é que você quer fazer. Aqui o ideal é que se você não for fazer a custódia dos seus bitcoins e ficar com ele, o ideal é que você pelo menos diversifique em algumas dessas, né? Para que você não corra o risco de ficar só com uma exchange, né? Vai em linha com a ideia de diversificação, né? Que a gente tem um capítulo aqui que a gente vai falar um pouco de risco, né, de não colocar todos os ovos na mesma cesta, tá? Bitfinex também é uma grande da Ásia que está aqui. Quando a gente vai estar falando então, ok, não quero deixar na corretora, quero ficar comigo esses bitcoins. Aí você tem duas alternativas, basicamente. O que a gente chama de cold wallet e hot wallet. O que é uma hot wallet? É uma carteira que você deixa no seu celular, né? Então assim, se ela vai estar no celular, ligada à internet o tempo inteiro, ela pode estar no celular ou pode estar no computador também. Mas ela está ligada à internet o tempo inteiro, né? Então assim, ela é mais passível de alguém tentar achar essa chave privada lá de alguma forma e hackear essa carteira e levar os teus bitcoins embora, por exemplo, tá? O que a gente chama de cold wallets, daí são wallets que estão separadas da rede, né? Que elas só se comunicam quando você quiser comunicar. Então, por exemplo, você tem duas cold wallets bastante conhecidas, que é a Trezor e a Ledger, né, que são esses aparelhinhos, né? Então, o que ele faz? Ele coloca a chave privada dentro desse aparelhinho, né? Então, ele fica uma coisa física ali. Então, assim, para você validar ou alterar ou fazer qualquer transação na rede do Bitcoin, você precisa daquele aparelhinho plugado na internet. Se ele tiver desplugado da internet, você não tem como acessar aquela conta, aquela chave pública, tá? Então, assim, isso traz uma segurança maior e esses dois sistemas têm seguranças aí de como é que você acessa eles, né? Como é que você acessa o Trezor ou o Ledger para que daí ele acesse a rede do Bitcoin para você autorizar as operações. Então, assim, é uma camada de custódia, uma camada de segurança a mais, né? Acho que se você entrar no site dos dois aqui, você vai ver como fazer, é relativamente fácil, tem que entender um pouquinho de cybersecurity, né, de riscos cibernéticos e de como fazer isso, tá? Mas não é nada muito difícil, tá? Você tem vários bilionários aí do Bitcoin que o que eles fazem é ter mecanismos como o do Trezor ou da Ledger, onde eles guardam esse aparelhinho dentro de um cofre, por exemplo, tá? Você precisa ter acesso, eles têm forma de você fazer backup desses aparelhos também, então assim, tem uma coisa que você precisa dar uma olhada, acho que não é objetivo aqui muito a fundo nisso, mas a ideia aqui é se você quer fazer essa custódia para você, e seja um valor
significativo, dá uma olhada nessas soluções, porque elas são muito boas e bastante seguras, né? E bem melhores do que você deixar no seu celular ou numa carteira que tem acesso à internet.